Olá a todos, amados irmãos e irmãs, estamos dando continuidade ao nosso 12º capítulo, né? Já estamos no 12º capítulo, capítulo 12 do livro do Padre Reginaldo Manzotti. Estamos chegando ao final, porque são 13 capítulos, então estamos no penúltimo capítulo. Próximo livro é o do Frei Diogo Luiz Frutten, que conta uma pequena história de São Padre Pio de Pietrelcina. E no final desse próximo livro que eu vou falar com vocês, que é o de São Padre Pio, eu vou sortear uma pequena imagem para os inscritos no canal. Então você aí do grupo Vida de Cristão, se inscrevam no canal, porque eu não vou colocar esse vídeo na plataforma do Facebook. Essa pequena história de São Padre Pio desse livro vai ser só no canal do YouTube. Então você que não é inscrito ainda, não perca tempo, se inscrevam para também ser agraciado por essa pequena imagem de São Padre Pio de Pietrelcina. Então estamos hoje no 12º capítulo do livro do Padre Reginaldo Manzotti, que vem com o tema Vencendo o combate na nossa fé para se libertar do ateísmo e da incredulidade. Bom, então você que ainda me acompanha, no Facebook pelo grupo Vida de Cristão, se inscrevam no canal para acompanhar essa rica história de São Padre Pio, que vai ser contada somente no canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe, curta, deixe seu joinha aí, deixe seu like. Sua opinião é muito importante. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Devemos também pedir auxílio do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, combate espiritual no dia a dia do Padre Reginaldo Manzotti, 12º capítulo, vencendo o combate na nossa fé para ser libertado do ateísmo e da incredulidade. 12º capítulo, parte 1. Nunca é demais reforçar que, somente com a força do Senhor, por meio da fé em Deus, é possível permanecer firme nos momentos de crise. Não obstante, há pessoas que optam por viver a vida sem crença religiosa. A expressão ateísmo vem do idioma grego e remete à ausência da divindade. Objetivamente, ateu é aquele que não acredita na existência de Deus, e como para ele Deus não existe, a moral divina não serve para nortear o caminho certo e do errado, cabendo a si próprio, com base unicamente nos princípios e valores mundanos, a responsabilidade total pelo seu destino. Para o ateu é fácil riscar Deus de sua vida e agir de acordo com o que for mais conveniente. Diz o Catecismo da Igreja Católica, o termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades, suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e único artifício e demurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social,
sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria essa libertação. Na medida em que, ao estimular a presença do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 2124. O Concílio do Vaticano II também tratou do assunto na Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo atual. Com a palavra ateísmo designam-se fenômenos muito diversos entre si. Com efeito, enquanto alguns negam expressamente Deus, outros pensam que o homem não pode firmar, seja o que for a seu respeito. Outros ainda tratam o problema de Deus de tal maneira que parece não ter significado. Muitos, ultrapassando indevidamente os limites das ciências positivas, ou pretendem explicar todas as coisas só com recursos da ciência, ou pelo contrário, já não admite nenhuma verdade absoluta. Alguns exaltam tal modo o homem que a fé em Deus perde toda a força, e parecem mais inclinados a afirmar o homem do que a negar a Deus. Outros concebem Deus de uma tal maneira que aquilo que rejeitam não é de modo algum o Deus do Evangelho. Há outros que nem sequer abordam o problema de Deus, parecem alheios a qualquer inquietação religiosa e não pertencem porque devem ainda se preocupar com a religião. Além disso, o ateísmo nasce muitas vezes de um protesto violento contra o mal que existe no mundo, ou de ser ter atribuído indevidamente o caráter absoluto a certos valores humanos que passam a ocupar o lugar de Deus. A própria civilização atual, não por si mesma, mas pelo fato de estar muito ligada às realidades terrestres, com frequência torna mais difícil o acesso a Deus. Gaudium et Spes 19, versículo 2. Entre as teorias que negam a existência de Deus, uma das difundidas é o evolucionismo, também chamado de darwinismo, enquanto transforma em ideologia fechada a legítima hipótese científica, segundo a qual a adaptação progressiva das espécies ao meio onde vivem se daria pelo mecanismo de seleção natural. O materialismo fisiológico, por sua vez, considera a realidade apenas aquilo que é palpável e concreto, e por isso nega as verdades espirituais. Seus adeptos não acreditam que Deus existe por não conseguirem vê-lo. O agnosticismo segue essa mesma lógica, uma vez que para os agnósticos a razão humana não é capaz de fornecer fundamentos coerentes e suficientemente maduros para justificar ou não justificar a crença em Deus. Em síntese, enquanto o ateu nega a existência de Deus, o agnóstico não a nega, mas também não afirma sua existência. Nessa linha, há ainda a conduta denominada de apateísmo ou indiferentismo, que se caracteriza pelos desinteresse pela questão religiosa. Por outro lado, São Tomás de Aquino, provavelmente o maior teólogo da história,
nos ilumina com seus conhecimentos e oferece a prova da existência de Deus por intermédio das chamadas 5 vias, todas as quais nos levam ao encontro de uma fonte transcendente, ou seja, Deus. O movimento das coisas no mundo que não seria possível sem a ação de um primeiro motor. A cadeia de acontecimentos, resultado obrigatório de uma causa primeira, a contingência em si, a qual inevitavelmente é precedida por um fato necessário. Os graus variáveis de perfeição relacionados a um grau máximo, do qual os outros graus estão mais ou menos próximos. A finalidade implícita naquilo que ocorre ou não, sugerindo a existência de um governo por trás de tudo, suma teológica 1,Q.2,A.3. O doutor Angélico ressalta ainda que o intelecto criado não pode ver a Deus por sua essência, a menos que este assim o permita. Suma teológica 1,Q.12,A.4. E o nosso capítulo 12 vai ficando por aqui. Amanhã continuamos o nosso capítulo 12, parte 2, que vem com o tema Satanás vibra com a nossa incredulidade. A gente já falou que quando nós colocamos tudo nas costas do inimigo, tudo que acontece de ruim é culpa dele, nós estamos dando crédito a ele. Quando nós simplesmente achamos que ele não tem poder e não é capaz de fazer nada de ruim conosco, estamos ficando submissos a ele, e aí ele consegue fazer de nós o que bem quiser. Muito importante isso aqui para nós cristãos, tá bom? O exercício de hoje, eu vou deixar um exercício muito simples. Você vai olhar para dentro do seu interior e lembrar qual foi o dia da sua experiência com Deus. Você vai olhar lá para dentro do seu coração e lembrar o seu primeiro dia da sua primeira experiência com Deus. Isso, lembrar a sua primeira experiência com Deus. Porque nós esquecemos. Nós esquecemos porque quando vem as tribulações nós costumamos esquecer tudo que Deus nos fez de bom, tudo que Deus nos fortaleceu até aqui, nesse exato momento onde eu tropecei. E aí, o que foi feito fica para trás. Então, exercício de hoje, lembrar do seu primeiro encontro com Deus. Até amanhã, amados irmãos, amadas irmãs, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.